normal é quando o alimento, quando ele vai do seco até a expulsão, ele vai gastar em média de 35 horas a 72 horas. Então, se gasta mais de 72 horas, eu tenho um trânsito colônico lento. Se gasta entre 35 a 72 horas, na teoria, eu tenho um trânsito colônico normal. Vamos aprofundar um pouquinho mais. Quando eu tenho um trânsito colônico normal, o paciente ele vai te procurar, mas em nenhum momento a queixa dele vai ser sobre a frequência reduzida de evacuações. Até pelo contrário, esse paciente que está no grupo constipação intestinal primária, trânsito colônico normal, ele vai possivelmente no banheiro mais que 3 vezes por semana. Então, a grande reclamação dele com você é: doutor, eu tenho a sensação de uma evacuação incompleta. Essa seria uma das principais queixas dele. Ou, doutor, eu tenho eu faço isso, as minhas fezes estão ressecadas. Mas, em relação à frequência, ele não tem reclamação nenhuma. Aí alguém poderia falar comigo assim: Marcelo, qual o mecanismo que está por trás do trânsito colônico normal? A literatura explicou em função de três mecanismos. Primeiro mecanismo, maior capacitância retal, ou seja, o reto consegue armazenar um maior volume de fezes. Segundo mecanismo, o autor fala que a região do reto vai ter menor sensibilidade. E, por fim, existe uma corrente que defende que é uma alteração na microbiota. Então, essa microbiota desse paciente, possivelmente, é uma microbiota que favorece a constipação intestinal. Trânsito colônico lento. Nós vimos que o tempo vai ser maior que 72 horas. E esse trânsito colônico lento é especialmente, o que me chamou a atenção é que é um paciente do sexo feminino e é um paciente isógono, Então, nesse trânsito colônico lento, aqui sim, a principal reclamação do paciente é o número de evacuações reduzidas. E qual o mecanismo que está por trás do trânsito colônico lento? Mecanismos seriam basicamente 2. Há uma corrente que defende que há um menor número de células de casal. Essas células de casal são células importantes para dar o ritmo da propulsão intestinal. E existem autores que defendem que vai ter um maior número de receptores de progesterona. Então, aí sim, eu consigo justificar aquele dado lá na epidemiologia, que o sexo feminino tem de 1,5 a 3 mulheres com constipação intestinal para cada homem com constipação intestinal. Por fim, desordens defecatórias. Esse é tranquilo. O paciente te procura, em algum momento na anamnese ele vai relatar: doutor, eu preciso fazer uma manobra manual. Eu preciso fazer uma manobra digital, senão eu não consigo completar o ato de evacuação. Né? Essas desordens defecatórias, é interessante que, possivelmente, qual que é o mecanismo que está por trás dela? Uma disfunção da função anorretal. E isso vai comprometer a expulsão do bolo fecal. E é importante nessas desordens defecatórias que, geralmente, essa desordem defecatória tem uma relação com algum comportamento adquirido na infância. Então, geralmente, aquela criança que, por algum motivo, ela acaba prendendo, né? Ela acaba segurando, ela não quer defecar. E isso vai dar esse problema de desordem defecatória. Bom, aqui tem muito a ver com a relação do conceito. O que eu queria deixar bem claro para vocês? Nós não podemos conceituar constipação intestinal em função apenas do número de evacuações. Constipação intestinal, existem vários parâmetros. Então, de acordo com o critério de Roma 4, o paciente pode ter, por exemplo, esforço.
para a evacuação. O paciente ele vai poder ter lá naquela escala de Bristol, fezes do tipo 1, do tipo 2, uma sensação de evacuação incompleta. Ele vai ter menos que 3 movimentos intestinais espontâneos por semana. Então, desses critérios, se o paciente te relatar e você identificar 2 ou mais, você consegue definir um paciente com constipação intestinal. Então, por exemplo, o paciente te procurou, relatou que ele tem fezes endurecidas e ele faz manobra digital para completar o ato da evacuação, né? Só com esses 2 critérios, você já consegue definir que você tem um paciente que apresenta constipação intestinal. O que é importante nesses critérios de Roma 4? Você tem que separar o paciente com constipação intestinal daquele paciente que tem síndrome do intestino irritável. Todo mundo sabe que a síndrome do intestino irritável, ela tem 3 vertentes. Ela pode ser uma síndrome do intestino irritável, vertente diarreica, ela pode ser uma síndrome do intestino irritável, vertente constipação, e ela pode ser até mesmo alternante. Então, eu preciso diferenciar o paciente que me procurou, se ele tem uma constipação crônica ou se ele tem uma síndrome do intestino irritável, vertente constipação. E como que eu posso fazer isso? Eu faço com critério clínico. Geralmente, na síndrome do intestino irritável com constipação, o paciente ele vai me relatar uma dor abdominal significativa. E daí eu consigo diferenciar da constipação crônica. Vocês estão ainda, né? Ouvindo? Sim, beleza. Obrigado, Lucas. Bom, eu vi que eu tenho uma constipação intestinal. Pode ser primária ou secundária. Dentro da primária, eu tenho o trânsito colônico normal, trânsito colônico lento e a desordem defecatória. É importante agora abordar esse paciente. Então, voltando lá às nossas aulas de habilidade. Primeiro passo, anamnese. Então, dentro dessa anamnese, eu enumerei alguns itens que é importante. Então, por exemplo, você tem que questionar o número de evacuações. Por quê? Maior que 3? Menor que 3? Porque se for menor que 3, você já fechou um critério, né? Só um critério não dá para definir constipação intestinal, mas você vai em busca, né? A idade, paciente é idoso, paciente é pediátrico, é criança, o sexo, feminino, masculino, a procedência. Por que eu coloquei procedência? Porque, de acordo com a procedência, nós vimos lá na constipação intestinal secundária que ela pode estar relacionada com doenças sistêmicas. Doença orgânica sistêmica. Uma das doenças orgânicas sistêmicas que pode ocasionar constipação intestinal é a doença de Chagas. Então, de acordo com a procedência do paciente, eu posso fazer um link com a possibilidade dele ter sido acometido, dele ter doença de Chagas, e dessa constipação intestinal ser função da doença de Chagas. A dieta, nós vimos que a dieta é um fator de risco. Então, esse paciente ele tem uma alimentação rica em fibras, pobre em fibras, ele tem uma alimentação muito industrializada, a questão da hidratação dele é adequada, não é adequada, né? A atividade física é um paciente sedentário, né? A história cirúrgica, a história obstétrica, as manifestações associadas. Nós vimos que um dos sinais de alarme é perda ponderal. Então, esse paciente tem perda ponderal, tem algum fator que justifique essa perda ponderal ou não? Esse paciente tem anemia, né? Então, a anamnese, você pode já dar um bom direcionamento para tentar elucidar o caso. Exame físico. Bom, primeiro, quando você fala em exame físico, você pensa num exame físico geral, da forma que nós aprendemos, né? Então, você vai verificar, fazer um exame físico geral, né?
E vai acrescentar no exame físico o toque retal. O grande problema do toque retal é que ele depende da experiência do examinador, né? Mas tem que ser feito. E por que ele tem que ser feito? Porque ele possibilita você perceber se tem uma impactação fecal, ele possibilita perceber a existência de alguma massa, ele possibilita perceber alguma área de estenose, né? O toque fecal ele é tão importante que você pode realizar o toque e pedir ao paciente, por exemplo, que faça uma contração voluntária do esfíncter. Bom, se o paciente faz a contração voluntária do esfíncter, você consegue ter a sensibilidade, você consegue identificar, por exemplo, se ele tem uma hipotonia. Se ele tiver uma hipotonia ali do tônus do esfíncter, você já consegue ter uma hipótese. Deve ser uma desordem defecatória, né? Então, um toque retal importante. Exames complementares. Exame complementar é para todo mundo? Não. Exame complementar não é para todos os pacientes. Existem alguns critérios. Eu somente vou indicar exame complementar quando eu tiver um paciente que eu suspeito de uma constipação intestinal secundária. Ah, Marcelo, e se for uma constipação intestinal primária ou funcional? Não é necessário exame complementar, pelo menos de acordo com a literatura. Se for primária ou funcional, eu já vou até iniciar o tratamento de primeira linha, que nós vamos ver que é fibras, hidratação e atividade física. Mas se eu desconfio que o paciente tem uma doença orgânica, ele tem uma desordem estrutural, ou se eu supunha, né, eu fiz a hipótese, ele tem constipação primária, começou a tratar, ele me procurou e falou, doutor, não tive benefício nenhum com fibras, com hidratação, entrei na academia, não adiantou absolutamente nada. Então, se é um paciente refratário ao tratamento, então eu sou obrigado a fazer uma investigação através de exames complementares. Os exames laboratoriais, a literatura falava que antes você fazia exames mínimos, né? Glicemia, hemograma, TSH, em todos os pacientes. Hoje não. Hoje você somente vai fazer naqueles pacientes que têm indicação. Exames endoscópicos, aquele caso lá do câncer de colo retal. Você cismou que é uma constipação intestinal secundária, tem idade, 45, 50 anos, pô, essa é a idade de início ali do câncer de colo retal. Então, eu vou fazer um exame endoscópico, em especial vou fazer uma coluna, porque tem indicação. Existem alguns outros exames que a literatura menciona. Entre eles, a expulsão do balão. O que seria essa expulsão do balão? Você pega um balão, 50 ml de água, faz a introdução, né? Introduz, né? E vai pedir ao paciente que faça contrações e coloque esse balão para fora, né? Enfim, coloque o balão para fora. Se gastar mais que 2 minutos, isso é indicativo de uma provável desordem defecatória. O tempo normal é menos que 2 minutos. Se gastou mais que 2 minutos, ele tem uma provável desordem defecatória. Então, nesse caso, eu vou fazer uma manometria anorretal. Qual que é a importância dessa manometria anorretal? Primeiro, ela vai me permitir verificar a pressão do esfíncter anal externo, do esfíncter anal interno. Então, ela vai me dar um valor bem significativo. Ela vai me permitir ver a sensibilidade à distensão do reto, né? E ela é um exame muito propício para que eu possa verificar desordem defecatória. Terceiro exame, né? Tempo de trânsito colônico. Nós vimos paciente com constipação intestinal primária, 3 grupos. Trânsito colônico normal. Se eu tenho por base que ele é do trânsito colônico lento, aquele paciente feminino, aquele paciente que relata para você que tem um número de evacuações reduzidas,
Então, para esse paciente, eu posso fazer um tempo de trânsito colônico. Como que é esse exame de tempo de trânsito colônico? Vou pegar uma cápsula. Essa cápsula, a literatura descreve que ela tem 24 marcadores radioopacos. O que é um marcador radiopaco? É aquele marcador que aparece na radiografia, né? Então, no tempo zero, o paciente ele vai ingerir essa cápsula com 24 marcadores. E após 5 dias vai dar o quê? 120 horas, né? 5 vezes 24 é 120 horas. Após 120 horas, eu faço uma nova radiografia. Se eu observar que eu tenho ainda maior ou igual a 20% dos marcadores radioopacos, então, teoricamente, eu consigo afirmar que o tempo de trânsito colônico desse paciente é lento, né? Defecografia. A defecografia hoje ela é feita através da ressonância magnética, né? Eu faço a defecografia quando a manometria me deu um resultado inconclusivo, e a defecografia ela é útil quando você suspeita de alterações anatômicas. Então, se você suspeitou de alterações anatômicas, defecografia. Bom, finalmente, pegamos o nosso paciente, ele te relatou, você identificou que ele tem constipação intestinal, você fez os exames complementares, agora é hora de tratar o paciente. Então, no tratamento, primeiro, passo fundamental, educação do paciente. Quando eu falo educação do paciente, o paciente ele tem que entender, por exemplo, que a constipação intestinal é uma condição benigna. Ainda não há nenhuma evidência que relaciona a constipação intestinal com maior probabilidade de câncer de colo retal. Então, uma das grandes preocupações do paciente é, doutor, tenho constipação intestinal, isso pode virar aquela doença, né? Aquela doença. Então, aquela doença você subentende que é o câncer de colo retal. E você tem que tranquilizar ele, ainda não há nenhuma evidência, né? Então, o paciente ele tem que entender a condição dele, até para que você possa ter êxito no tratamento. Segundo passo fundamental dentro da educação do paciente, ele tem que respeitar o desejo evacuatório. Nós vimos que quando você acorda, alimento bate no estômago, dá aquele reflexo gastrocólico, e aquilo ali te dá aquela vontade de ir no banheiro. Você tem que respeitar esse desejo. Eu sei que os pacientes reclamam que a vida é corrida, que não tem muito tempo, mas ele tem que aprender a não lutar contra a fisiologia, né, que é o normal, né? E você tem que orientar seu paciente à atividade física. A atividade física, uma hidratação adequada, a uma alimentação rica em fibras. Isso é de extrema importância. São medidas gerais, mas é medida de primeira linha. Quando nós falamos em fibras, bom, quando eu falo em fibra, todo mundo sabe que a fibra ela torna as fezes mais fluidas. A fibra ela vai ter uma parede celular indigerível, né? E a fibra ela vai promover retenção de água, né? Principalmente ali nas estruturas celulares. Enfim, qual que é a função da fibra? Ela torna as fezes mais fluidas, ela aumenta o bolo fecal e ela vai promover uma maior velocidade no trânsito colônico. Ela acelera o trânsito colônico, né? Existem algumas fibras no mercado. Eu citei aqui duas. Existe o farelo de trigo e existe a policarbofira cálcica, que é uma fibra sintética. Agora, o que é importante é você alertar seu paciente que fibras, elas também têm efeitos colaterais. Então, o paciente tem que saber desses efeitos colaterais, até para que ele fale assim, eu vou parar esse tratamento, né? E você não quer que ele não adere ao tratamento. Então, você vai explicar para ele que no início
É normal que ele tenha, por exemplo, uma distensão abdominal. É normal que tenha um aumento da flatulência, né? E isso é normal e ele tem que saber desses efeitos colaterais. Existem até algumas recomendações. Você pode começar com uma dose menor de fibra e vai aumentando a dose à medida que o paciente ele for apresentando uma maior adaptação. Quando eu falei em farelo de trigo e da fibra sintética, por quê? O farelo de trigo, ele é uma fibra insolúvel. A literatura fala que você pode começar com 20 gramas e ir aumentando até 25 gramas por dia. E é interessante que o farelo de trigo tem um baixo custo. A fibra sintética a policarbofibra cálcica, ela é uma fibra que vai ter um custo maior, né? Então, isso você tem que levar em consideração, né? Infelizmente. O Brasil é um país das desigualdades. Agora, essa fibra sintética, a literatura fala que a dose dela é de 2 a 4 tabletes por dia. E claro que o paciente tem que fazer também injeção de água, né? Bom, acho que era isso que eu tinha para falar nesse. Se tem outra, eu esqueci. Probióticos. Nós vimos lá que o tubo digestório, ele é colonizado por bactérias. Então, eu posso ter uma desbiose. E essa desbiose pode favorecer uma constipação intestinal. Então, hoje, existem alguns trabalhos que falam que uma das formas que você pode tratar o paciente é estimular o consumo de probióticos. Mas ainda são trabalhos que não tem corrente majoritária. Ainda existe correntes, como fala em português, existe adversidade, né? Mas é uma opção que você tem, especialmente quando o paciente tem um poder aquisitivo maior, né? Bom, aí entra naquela parte que todos nós gostamos, né? Que são os laxantes osmóticos. Dentro dos laxantes osmóticos, a gente pode citar alguns. Tem a lactulose e o leite de magnésio. Eu peguei esses dois, mas existem outros na literatura, né? Existe o Macrocol, se não me falha a memória, 3350. Existe também o polietilenoclicol, né? Que também são laxantes osmóticos. Mas para esse trabalho eu quis mencionar esses dois, a lactulose e o leite de magnésio. Bom, a lactulose é um disacarídeo sintético, não absorvível. O mecanismo de ação, todos nós sabemos, é um gradiente osmótico, ele vai promover ali a retenção de água a nível intraluminal. A dose eu memorizei, porque a dose, por incrível que pareça, é a mesma do leite de magnésio. Então, a dose vai de 15 a 30 ml, até 2 vezes por dia. E o início de ação, você tem que orientar seu paciente. A ação não é imediata, não. A ação da lactulose, ela vai ser após 24 a 48 horas. E também tem efeito colateral, né? O efeito colateral é o gás, proveniente da fermentação bacteriana no cólon. Leite de magnésio. Eu já falei com vocês que a dose era a mesma da lactulose. 15 a 30 ml, 2 vezes por dia. E, novamente, o início da ação também é o mesmo, de 24 a 48 horas. Né? Bom, ok. Vamos para laxantes estimulantes. Antes de eu ir, alô, está todo mundo aí? Tá, obrigado, Lucas. Bom, quando eu falo em laxantes estimulantes, qual que é o mecanismo de ação? Eles vão induzir contrações colônicas propulsivas. Então, o mecanismo de ação é através do que o autor chama de efeito secretório. O autor ele citou o bisagotil,
sendo que esse Bisacodyl, o que me chamou a atenção é a dose dele. A dose vai de 5 a 10 miligramas. E existe também o Bisacodyl, a possibilidade de você aplicar através da forma de supositório pós-brandial. Existe o picosulfato de sódio. Aqui a dose é a solução de uma equação, tá? A dose vai de 5 a 15 miligramas. E a mesma coisa, também você pode utilizar na forma de supositório, né? Agora, o que é interessante, né? Esses medicamentos, eles podem ser utilizados como medicamentos de resgate. Então, o que é um medicamento de resgate? Como que eu poderia explicar para vocês? Eu tenho um paciente, ele tem constipação intestinal, e eu comecei com laxantes osmóticos. Infelizmente, não obtive resultado. Então, passou 1 dia, 2 dias, 3 dias, né? O normal, o resultado vinha após até 48 horas, já passou 72 horas e eu ainda não obtive resultado. Então, nesse caso, eu posso utilizar esses medicamentos como resgate, né? O paciente toma esse medicamento e ele vai ter o benefício de ir ao banheiro, né? Alguns pacientes têm medo de tomar esses medicamentos de forma crônica, né? Diariamente. E você tem que tranquilizá-los também que eles podem ser tomados na forma de resgate ou até mesmo na forma crônica, porque não há nenhum estudo que comprove que usar esses medicamentos de forma crônica provoca dano a nível de inervação do sistema nervoso entérico, né? Bom, aqui eu só citei os famosos procinéticos. Então, qual que é o mecanismo de ação do procinético? Ele vai aumentar a liberação de acetilcolina. Então, ele vai ter uma ação na secreção da mucosa. Aqui eu estou vendo aqui que eu escrevi afonista, mas não é afonista, é agonista. Então, ele é agonista do receptor 5-HT4, né? Dentre os procinéticos, a literatura menciona a brucaloprida, que você pode utilizar na dose de 1 a 4 miligramas, uma vez por dia. E, por fim, nós temos aqui os agentes secretórios. Então, dentro desses agentes secretórios, nós temos o lubiprostone, que você pode utilizar de 24 miligramas 2 vezes por dia, a liracrodite, 145 miligramas uma vez por dia, e a frecanatite, 3 miligramas uma vez por dia. Esses medicamentos, qual que é o mecanismo de ação? É o aumento da secreção intestinal de cloro, né? Então, os canais, ali os enterócitos têm canais. E esses canais, eles vão aumentar, eles vão abrir e você vai ter uma maior secreção de cloro, né? Basicamente é isso. Desordem defecatória. A desordem defecatória, o melhor tratamento é a fisioterapia. E quando você fala em fisioterapia, você fala em treinar o ato de defecação. Então, o que o autor ele sugeria? 5 sessões semanais, 5 sessões semanais, a cada 2 semanas, ou seja, a cada 2 semanas faz 5 sessões semanais. E, teoricamente, é um treinamento, né? É um treinamento onde você vai buscar a resposta visual e a resposta auditiva. A resposta visual e auditiva visando o relaxamento do esfíncter anal, né, visando também trabalhar a musculatura pélvica, melhorar a coordenação da musculatura pélvica. E você pode até fazer uma monitoração. O autor ele utiliza uma eletromiografia, né? E não só a eletromiografia, você pode fazer a monitoração também através da manometria anorretal, né? Bom,
Eu não coloquei, mas também existe um tratamento cirúrgico. Mas eu não quis colocar o tratamento cirúrgico, até porque a gente vai atuar muito na atenção primária. Mas esse tratamento cirúrgico, né, ele existe e ele vai ser, basicamente, quais são as indicações dele? Vai ser para trânsito colônico lento e para desordem defecatória ausente. Mas fica como um indicativo apenas de pesquisa, né, para vocês. Existe, mas eu não quis mencionar aqui. Bom, aqui as referências, aqui um agradecimento a todos vocês, amigos da LAG. E aqui... Quantas questões, Lucas? Entendi. Valeu.